Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E na aula de hoje, eu, Denise e a Yasmin vamos dar início ao conteúdo de triângulos. Primeiramente, vamos ver os elementos de um triângulo. Bom, no triângulo a gente tem os vértices, que são os pontos de encontro dos segmentos de reta, ou seja, que são esses pontos aqui. Ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses pontos são chamados de vértices. Temos também os lados. Os lados são os segmentos de reta. Temos o lado AB, que é esse segmento aqui de reta AB. Temos o lado BC e o lado AC. E no triângulo também temos os ângulos internos, que são os ângulos que estão dentro do triângulo. Estes ângulos aqui, que é o A, B e C, que são representados com esse acento circunflexo. Aqui, esses são os ângulos internos. E também tem os ângulos externos, que são esses aqui, que são do lado de fora. O C, o A e o B. Também representamos com um acento. E observem que estes ângulos aqui, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma do ângulo interno com o ângulo externo é igual a 180 graus. E a gente representa da seguinte maneira: a representação de um triângulo. Classificação de um triângulo. Classificamos os triângulos em relação às medidas dos seus lados ou às medidas dos seus triângulos internos. Em relação às medidas dos seus lados, a gente pode classificá-los em três. Primeiro, que é o equilátero, que quer dizer que são os três lados iguais. Ou seja, o lado AB tem o mesmo valor do lado BC, que também tem o mesmo valor do lado AC. Eles são chamados de equilátero. O segundo tipo é o isósceles, que é quando se tem dois lados de medidas iguais. No equilátero, a gente tem que ter os três lados iguais. No isósceles, temos que ter dois lados. E o terceiro caso é o escaleno. É quando se tem três lados de medidas diferentes. E em relação às medidas de seus ângulos internos, também podemos classificá-los em três, que é o primeiro é o agutângulo, que é quando os três ângulos internos são agudos. O que são ângulos agudos? A gente já viu na aula anterior que são ângulos que são menores do que 90 graus. Ou seja, esse triângulo aqui, ele é agutângulo, pois os três ângulos internos dele são menores do que 90 graus. O segundo caso é o retângulo, que é quando um dos ângulos internos é reto. O que é ângulo reto? É quando a medida deste ângulo é igual a 90 graus. Note que este ângulo aqui, ele é 90 graus. Então, temos aqui um triângulo retângulo. E o terceiro caso é o obtusângulo, que é quando um dos ângulos internos é obtuso. Também já vimos na aula anterior que o obtuso é quando a medida do ângulo é maior do que 90 graus. Este ângulo aqui, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Continuando com o assunto de triângulos, iremos tratar sobre ângulos no triângulo. E para isso a gente vai relembrar um pouco de conceitos formados por ângulos de retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente sabe que se a gente tem duas retas transversais, duas retas paralelas, R e S,
e for cortada por uma reta transversal T, ela vai formar o quê? Ângulos. E esses ângulos, eles podem ser classificados de várias formas. Entre eles, ângulos correspondentes. Mas o que seriam esses ângulos correspondentes? Eles ocupam a mesma posição na reta, nessas retas, e eles têm o mesmo ângulo. Então, a gente pode notar que o ângulo BF são correspondentes, AE, GC e HD. Também eles podem ser ângulos alternos, internos e externos. Ângulos alternos são pares de ângulos que estão em lados opostos de uma reta transversal. Então, a gente tem a reta transversal aqui e eles estão opostos. Internos, quando eles estão dentro dessas duas retas paralelas, e externos, quando eles estão por fora dessas duas retas paralelas. E esses ângulos também podem ser classificados como colaterais internos e colaterais externos, que são ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. E também eles podem ser, aqui a gente pode ver que ele é um alterno interno e podem ser alternos externos e suplementares. Então, usando os conhecimentos adquiridos sobre um ângulo formado por uma transversal com duas retas paralelas para demonstrar a seguinte relação. A gente tem aqui um triângulo de ângulos ABC. Tracemos uma reta R paralela à reta que contém o lado BC, passando por A. Essa reta vai formar com os ângulos AB e AC dois ângulos cujas medidas indicaremos por MN, respectivamente. Então, ele disse o quê? Ele pegou o mesmo triângulo de cima e traçou essa reta R, que ela é o quê? É paralela a essa reta BC. E nesta reta R, ele formou ângulos internos, M e N. E a gente sabe que a soma desses ângulos, desse ângulo interno com esses ângulos externos, ou só um ângulo externo, dá 180 graus. Os ângulos externos são aqueles formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Então, a gente tem um lado do polígono com os ângulos internos e o seu prolongamento do lado dá o quê? Dá os ângulos externos. Aí a gente tem que A, B e C são os ângulos internos do triângulo e X, Y, Z são os ângulos externos. Para um triângulo, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e a medida de dois ângulos internos não adjacentes a eles. Então, ele está falando o quê? Que essa medida aqui, como a gente viu anteriormente, de um ângulo interno com um ângulo externo, ele é quem? Ele é igual a 180 graus. Também como a medida de quem? Dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, a gente tem que A mais B mais C é igual a 180 graus. Se a gente for igualar essas duas equações, a gente tem o quê? A gente tem que X mais C é igual a quem? É igual a A mais B mais C. A gente está vendo que tem C aqui na primeira parte, no primeiro membro positivo, e tem C aqui também. A gente faz o quê? Corta. Ele está falando o quê? Que em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a eles. Então, que esse x, que é a medida dos ângulos internos, é igual à soma desses ângulos opostos a este ângulo.